2 Pedro 1,3 diz assim, ó. Diga comigo: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Eu poderia parar aqui. Uma coisa que nós sempre trabalhamos na igreja, a forma de pensar, nós precisamos aprender. Para andar com Deus, nós temos que pensar como Deus. Para andar como Deus, nós pensamos como Deus. Nós não pensamos como filósofos, nós não pensamos como intelectuais, nós não pensamos como empresários, nós não pensamos... Para andar com Deus, você tem que aprender a pensar como Deus. A mente de Cristo, nós aprendemos a pensar como Cristo à luz da sua palavra. Isso aqui, que nós lemos, até onde nós lemos, é muito forte, muito especial. O que você precisa para ser bem-sucedido? O que você precisa para ter uma vida abençoada? Você já tem tudo. Pode ser que você não saiba usar, pode ser que você não aprendeu a usar, mas já foi te dado tudo. Tudo que você necessita, tudo que você necessita para a vida, tudo que você necessita para ter uma vida bem-sucedida, uma vida realizada, você tem. Talvez você possa ouvir isso e dizer assim: mas eu não estou vivendo isso. Talvez você não aprendeu a usar, talvez você não aprendeu a fazer uso disso, talvez você não aprendeu a tomar posse disso. Aí é outra história. Como todos nós, antes de chegarmos e nos aprofundarmos em Deus, também não sabíamos. Pensávamos do jeito mundano, pensávamos do jeito que fomos criados, ensinados, direcionados. Mas quando nós aprendemos com Deus, aprendemos à luz da palavra, então, e nós aprendemos a pensar como Deus, nós aprendemos o que Deus tem para nós, o que Deus conquistou para nós. Então vou repetir: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Tudo que eu preciso para a vida, eu já tenho, através do poder do Senhor Jesus. Tudo, qualquer coisa. O que, bispo? Tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa, poder interno, poder para conquista, poder para realizar, poder para superar, poder para alcançar, poder para conquistar, poder para perdoar, poder para abençoar, poder, nós já temos tudo. Tudo que você necessita, tudo você tem. Eu não recebi isso ainda, bispo. Recebeu. Aí já entra a nossa questão de fé. Porque algumas pessoas ainda não entenderam o que é fé. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, ou para o amor, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude e poder. Por meio do pleno não é superficial, é pleno conhecimento. Às vezes o relacionamento da pessoa com Deus é uma coisa que nós falamos muito no final do ano. Às vezes nós queremos 100% de Deus, nós doamos a Deus 10%. Nós queremos o 100% de Deus, mas a nossa doação, a nossa entrega a Deus é cheia de reservas. Nós queremos a entrega de Deus a nós sem reserva alguma, mas muitas vezes nós nos entregamos a Deus cheios de reservas, e esse é um problema. Aí nós conhecemos a Deus de que forma? De forma não plena, de forma superficial. Amém? Se você não estiver muito atento ao que eu estou falando aqui, se você permitir que a sua mente saia da igreja, você veio passear na igreja e você vai embora do mesmo jeito que entrou. Qual é o segredo? Você conseguir manter a tua mente aqui, o teu foco no altar. Esse é o segredo. Você conseguir manter o teu foco no altar. O foco do que sai do altar. Se você conseguir manter o teu foco no altar, se você conseguir absorver o que sai do altar, você está recebendo toda a direção, você está recebendo tudo o que você necessita para a vida, para ser bem sucedido na vida, ou qualquer área da sua vida. Tudo. Amém? Vou repetir. Aliás, muda essa tradução, por favor. Tem uma outra aí? Vou ler numa outra tradução, que diz, tem aí?
Ou não? Pois o seu divino poder nos concedeu todas as coisas que são necessárias e adequadas à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou através e para a sua própria glória e excelência ou virtude. Então, repetindo, pois o seu divino poder nos concedeu todas as coisas que são necessárias e adequadas à vida. Ou outra tradução, quer outra, Almeida, tudo que nos diz respeito à vida foi nos dado. Tudo que nos diz respeito à vida já foi nos dado. Amém? E aí, como é que eu faço, bispo? Por isso que nós precisamos aprender uma coisa. A primeira coisa que nós trabalhamos dentro, quando a pessoa chega da igreja, nós sempre falamos assim: se você entra por aquela porta, você já entra com conceito, você já entra cheio de conceito, de preconceitos, cheio de ideias, você tem sua maneira de pensar, você já entrou cheio, você vai entrar cheio e vai sair cheio daquilo que você entrou cheio. Mas quando você entra por aquela porta e você se esvazia para que Deus possa te encher, entendeu ou não? Porque muitas vezes nós entramos cheios de coisas que não nos trouxe benefício algum, cheio de pensamentos, sentimentos que só foi desgraça na nossa vida, não nos trouxe nada de bom, nenhum resultado de que possamos nos gabar. Quando nós entramos por aquela porta, nós nos esvaziamos, conceito, preconceito, ideias formadas. Se você entrar com ideia formada aqui, você entra, sabe o que você vai fazer aí no seu lugar? Você vai entrar e vai questionar o que sai do altar, e você vai entrar e vai sair do mesmo jeito e vai continuar a mesma vida. Aí o poder de Deus não pode fluir dentro de você, até porque o que eu estou ensinando a você, o que eu estou transferindo a você, não fui eu que escrevi, não foi escrito por mim. E ao contrário do que muitos infelizmente não acreditam, realmente, como sempre mostramos, esse livro assim é como qualquer outro que você tem na sua casa, mas esse livro assim é a boca de Deus falando. Amém? É a boca de Deus falando, é o poder de Deus sendo liberado para nós, o poder de Deus. E a diferença de uma pessoa para outra é como elas confiam na Bíblia, é como elas creem na Bíblia. E quando nós cremos na Bíblia plenamente, profundamente, então ela se cumpre, ela se materializa, porque ela é viva e eficaz, não é morta. Ela é viva e eficaz. Amém? Amém? Diga, a palavra é viva. Sabe por que viva? Porque quer você queira ou quer você não queira, ela vai se cumprir na sua vida. Quer você queira ou você não queira. Mas como assim, bispo? Ela se cumpre para a bênção, nas promessas, ou ela se cumpre ao contrário? Amém? Quer você queira ou não, mas o que está escrito tem que se cumprir, e vai se cumprir. Vamos lá, João 16, 15. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Muda a tradução, por favor. Coloca outra tradução. Não, só muda a tradução. Acho que está na mesma. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Mas eu queria uma outra tradução que tem aí também. Tudo que é do Pai, Jesus falando, tudo que é do Pai é meu. E numa outra tradução, deixa claro que tudo que é de Deus
será transferido a nós pelo seu Espírito. Já parou para pensar? O Deus que nós servimos em toda a sua grandeza, todo o seu poder, nosso Deus é grande ou é pequeno, gente? Para pensar, quando você quiser ter uma pequena dimensão do tamanho do poder de Deus, quando você quiser ter uma pequena dimensão, você olha para as coisas que você consegue visualizar, olha para as coisas que você consegue visualizar, olha para os céus, olha para as estrelas. Se você quiser mais a fundo fazer um estudo, olha para os planetas, olha para os astros. Quem criou tudo isso? A Bíblia nos ensina isso. Quem criou tudo isso? Quem sustenta tudo isso? Quem sustenta? Por que não cai? Por que está ali sustentado? Ou que força é essa que sustenta isso? E a Bíblia diz que Ele sabe o nome de cada uma delas. Sabe essas milhares e milhares e milhares de estrelas que nós não conseguimos contar? Ele sabe o nome de cada uma delas. Cada uma delas. Olha a grandeza de Deus. A Bíblia diz que Ele coloca os oceanos, na concha de sua mão. A Bíblia diz que se Ele tocar com a ponta do seu dedo, a terra não suporta, ela derrete. Com a ponta, assim, ó. Olha a grandeza desse Deus. Agora vamos olhar para as coisas lindas que Ele criou. Olha para essa glória que está aí fora. Olha para a natureza. Tudo que Ele criou, a beleza que Ele criou, que o homem tenta imitar e não tem como imitar. Você vê que o homem tenta imitar tantas coisas, fazer semelhante, não tem como imitar. E tudo que é de Deus é nosso. Você vê que muitas vezes nós não agimos como esse filho que tem direitos, esse filho que olha, tudo que é do meu pai é meu. Muitas vezes nós olhamos como filhos rebeldes, excluídos, problemáticos, complexados, né? Aqueles filhos com complexo de inferioridade, que muitas vezes já as suas atitudes ele não se dá conta que ele, através da sua rebeldia, do seu questionamento, né, da sua forma de querer conquistar as coisas. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Às vezes o filho, se ele faz uma birrinha para poder conquistar as coisas, ou dá uma pressão para poder conquistar as coisas na base da rebeldia, a gente não faz nada. Mas quando esse filho busca te agradar, esse filho é um filho obediente, é um filho que te traz prazer, é um filho que só faz as coisas para te agradar. Quando esse filho te pede algo, é complicado, você não consegue dizer não. É verdade ou não é? Sim ou não? Os pais sabem do que nós estamos falando. E você que quer ser pai, você já sabe que modelo de pai você será, né? Tem gente que já sabe, ele já idealiza que modelo de pai ele será. Eu, antes de ser pai, eu já idealizava que modelo de pai eu seria. Não é verdade? A gente sabe. Então, e também ninguém tem desculpa. Eu tive um pai muito ruim. Seja um pai muito bom. Que exemplo você quer seguir? Né? Às vezes as pessoas também, elas justificam as suas escolhas, elas não tendo tido opção. Isso não é verdade. Todos nós temos opções. Às vezes a pessoa diz assim: sabe por que eu sou assim? Porque eu fui criado assim. Deveria ser diferente, porque você sabe o quanto é ruim. É verdade ou não é? Você já sabe o quanto é ruim ser criado de uma forma desrespeitosa. Você já sabe como é ruim ter uma pessoa grossa perto de você, ter uma pessoa estúpida. Há pouco tempo atrás eu falei sobre isso, né? Que tem uma pesquisa muito bem feita que chega à conclusão que o ser humano é quem ele quer ser. Ele faz as escolhas que ele quer fazer. Tem gente que olha para os exemplos negativos e diz assim:
Ah, isso aqui eu não tive exemplo de pai, não tive exemplo de mãe, não tive exemplo nenhum, só me deram o exemplo errado. Você quer saber de uma coisa? Estou um pouco me lixando. Também não vou ser nada. Parabéns. Prepare-se para as colheitas. Tem aquele que olha e diz assim: isso eu não quero ser. Assim eu não quero ser. Dessa forma eu não quero ser. E vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para ser diferente. Amém? Todos os exemplos negativos ou positivos que nós temos servem para o nosso crescimento. Todos. A gente não pode pegar os exemplos negativos de alguém e dizer, é igual os filhos que já viram os pais, já viram, por exemplo, filhos que viram como os pais se tratam. Você tem tudo para ser um marido, uma esposa maravilhosa. Porque você já viu como os seus pais se tratavam, você viu o tanto que era ruim, você conseguia enxergar de fora os erros que alguns cometiam, a forma que não precisava ser tratada, né? Que não precisava agir da maneira que... E tem gente que tudo aquilo que questionava hoje faz igual. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Olhava, via aquelas atitudes, pegando em picuinha, brigando por causa de pouca coisa, não buscava paz, sempre sentar na mesa já era uma razão para poder sair uma faísca e o pau torar, e hoje, infelizmente, muitos imitam, e não é bom, vai colher o mesmo resultado, de infelicidade, de tristeza. Amém, pessoal? Por isso que eu estou dizendo, nós somos ensinados, nós temos a oportunidade, tudo que nos diz respeito à vida foi nos dado, todo poder, tudo aquilo que nós necessitamos para sermos bem-sucedidos na vida foi nos dado. Nós temos a liberdade de escolha, a liberdade de fazer o certo, a liberdade para obedecer, a liberdade para renunciar, pagar o preço para colher um bom benefício. Vamos lá. Passa, por favor. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Asseguro-vos, e mais solenemente vos digo, qualquer que disser a este monte, diga comigo, ergue-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, ou seja, no poder ilimitado de Deus, mas acreditar que o que Ele diz vai fazer, será feito por Ele, em conformidade com a vontade de Deus. Muda a tradução, por favor. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que... vou repetir em outra tradução, diga comigo, volta por favor, aí mesmo, na mesma tradução. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, diga comigo, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, repita essa palavra comigo, mas crer que acontecerá o que diz, mas crer que acontecerá o que diz, olha o que está escrito, assim lhe será feito. Somando com o que nós acabamos de ler, tudo o que diz respeito à vida, toda a condição, todo o poder para que você seja bem-sucedido na vida, já foi te dado. Você tem tudo o que você precisa. Diga, eu tenho tudo que eu preciso para ser bem-sucedido, vitorioso, abençoado. Você tem tudo. Só que você vai escolher se você vai continuar agindo do seu jeito ou se você vai agir do jeito de Deus. Porque muitas vezes o que acontece é que você, mesmo conhecendo a palavra, você continua agindo do seu jeito, da sua maneira, e esse é o problema. É porque você mesmo
te sabota continuamente. Como assim, bispo? Não estou entendendo. Por que nós fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas? Pela fé. Pela fé. Porque nós fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas? Pela fé. Pelo que a palavra nos ensina. Por que você escolhe ser uma boa pessoa? Pela fé. Por que você escolhe perdoar? Pela fé. Por que você escolhe fazer o bem a quem te faz o mal? Pela fé. Por que você escolhe não revidar? Pela fé. E aí eu poderia seguir aqui. Porque muitas vezes o que acontece é que nós somos ensinados a pensar como Deus, a agir como Deus, a esperar a recompensa de Deus, a esperar a justiça de Deus, mas nós vamos fazendo as nossas próprias justiças. Nós vamos fazendo, agindo do nosso jeito, da nossa maneira. E nós vamos fazendo da nossa vida uma bagunça. Nós vamos criando um transtorno terrível para nós mesmos, por ignorar a palavra, por ignorar o que está escrito, ou por não usar a fé para colocar em prática aquilo que está escrito. Porque aqui está dizendo o poder da palavra, aqui está dizendo, você vê, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se você tiver fé para dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, você vê, se você não duvida da palavra, se você não duvida do que está escrito, se você não duvida daquilo que você está fazendo pela fé, tudo que você tem dito, tudo que você tem esperado, tudo que você tem profetizado, você receberá. Entendeu ou não? Amém? Ao mesmo tempo para a obediência, da mesma forma para a obediência. Se eu pratico pela fé, olha aqui, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês, diga comigo, pedirem em oração, o que está escrito? Creiam que já o receberam e assim? Não sei se Deus fez na minha vida. Não sei se vai acontecer isso na minha vida. Eu vejo só na vida dos outros. Sabe desde quando? Eu tenho uma frase que eu ensino continuamente, porque é uma frase que eu aprendi a vivê-la. Uma frase que eu amo, e eu falo ela continuamente nas minhas orações. Continuamente. E todos os anos eu começo o ano dizendo assim, sabe como será meu ano de 2016? Eu sempre digo o seguinte: de batalhas, de novos desafios e de muitas vitórias. Ele será muito melhor do que 2015. Muito melhor. Sabe por quê? Diga comigo, porque eu só espero o melhor de Deus. Deus só tem o melhor para nós. Ele não tem o pior. Ele só tem o melhor para nós. Se nós nos concentrarmos em fazer o que Deus aprova, nós só vamos colher o melhor. Porque não tem de graça. Às vezes a pessoa, ele pensa, não, esse ano eu acho que Deus resolveu me punir. Não, Deus não pune ninguém. Ele não pune ninguém. É a mesma história de um pai com um filho. Um filho é obediente, um filho é maravilhoso. Você quer, esse ano eu resolvi, vou dar um castigo nele. Esse ano eu vou pegar ele de cinta várias vezes. Mas por quê? Não, porque esse ano eu quero realmente fazer um trabalho com ele Não. Nós podemos nos aperfeiçoar em sermos especiais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha essa frase que eu vou falar para você agora. Quero que você grave ela. Muitos têm se preocupado demais. Não perca o teu foco, olha aqui para mim. Muitos têm se preocupado demais em adquirir uma imagem, uma fama aqui na terra. E eu vou fazer a pergunta para você: qual é a tua fama no céu?
Está famoso no céu com boas atitudes, com uma boa fé, com boas escolhas? Está preocupado só com a boa fama aqui na terra? Só com uma boa imagem aqui na terra? Que os homens olhem para você e te vejam como uma boa pessoa, como uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida? E a sua fama no céu? Será que é boa? A sua imagem no céu, será que está boa? Porque se a sua imagem, a sua fama não estiver boa lá, esqueça aqui. Aqui é temporário. Tudo é temporário. Tudo aqui é temporário. Inclusive, você sabe muito bem de uma coisa, né? Nós vivemos tempos de paz, o tempo de paz não é eterno. Nós vivemos tempo de luta, o tempo de luta não é eterno. Tudo passa. Cada momento estamos passando por uma nova experiência. Vou repetir. Tem se preocupado em ter uma boa imagem, uma boa fama no céu? Ou sua preocupação é só com a sua boa fama na terra? Pense nisso. Porque a boa fama aqui, se a gente não tiver essa boa fama nos céus, se os olhos de Deus não são bons, porque sempre, como falamos na segunda-feira, né? O primeiro favor que nós alcançamos é o de Deus. Se alcançamos o favor de Deus, alcançamos o favor dos homens. Se não alcançarmos o favor de Deus, não vamos alcançar o favor dos homens. Amém? Quem está entendendo, por favor? Provérbios 24 diz assim, diga comigo: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas o ímpio são arrastados pela calamidade. O justo pode viver momentos difíceis? Pode. Pode cair 7 vezes? Pode. E quando eu digo cair, não estou falando de cair em pecado e etc. Pode cair 7 vezes? Pode ser surpreendido por situações, por adversidades? Pode. Mas é quantas vezes ele cair, quantas vezes ele vai se levantar. Ainda que ele caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas e o ímpio? Será arrastado pela calamidade. Aí pergunto para você, é melhor ser justo ou ser ímpio? Que muitas vezes as pessoas ficam olhando para a vida do justo. Ah, mas o ímpio é o seguinte, amigo. Hoje você vê ele, amanhã você não vê mais. Só dá uma corrida assim, ó. Passa os seus olhos rapidamente, que você vai ver. Quantas pessoas que estavam na glória, a glória terrena, desapareceu, sumiu, foi. O justo, ainda que caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Ou seja, ele vai dar a volta por cima. E o ímpio, arrastado para a calamidade, não se levanta. Não se levanta. Amém? E ainda que aconteça, aliás, se acontecer, Colossenses, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nós falamos as coisas que são do alto, não é simplesmente, às vezes a pessoa, ele já olha com aquele olhar religioso, e ele diz assim, é por isso que eu devo pensar só na minha salvação. Não é nada disso, é bem mais profundo que isso. Tem pensamentos e atitudes
que são totalmente 100% terrenas. Forma de agir que são 100% terrenas. Quando nós seguimos a direção de Deus, é o que eu comecei falando, talvez o melhor entendimento que a gente possa ter um pouquinho de escolhas, é o seguinte: eu, Maurílio, tenho uma personalidade. Eu, Maurílio, não sou um cara de personalidade fácil. Eu não sou uma pessoa de temperamento frio, calmo. Eu sou uma pessoa que eu tenho temperamento sob sujeição, sobre autocontrole e domínio próprio. Antigamente, sem Jesus, eu era descontrolado, desequilibrado. Verdade, bispo? Era descontrolado, desequilibrado. Se precisasse brigar, brigava. Se precisasse sair no soco, saía. Se precisasse agredir, agredia. Se precisasse quebrar, quebrava. A partir do momento que a gente recebe o Espírito de Deus, aprende com a palavra. Se temos o Espírito de Deus, então, nós trabalhamos no decorrer do ano, nós falamos do fruto do Espírito, que é o amor, bondade, benignidade, mansidão. Manso, lembrando que o manso não é frouxo, lembrando que o manso não é fraco, lembrando que o manso é igual à história do cavalo. O cavalo não é porque ele é domado que ele perdeu a sua força. O cavalo, porque ele foi domado, agora ele é fraco? Sim ou não? Não, o manso, ele tem a força sob sujeição, a força sobre equilíbrio, sob controle, força sob controle. Manso, força sob controle. Ele continua sendo muito forte, agora ele é mais forte, mais necessário. Por quê? Porque ele tem essa força sob controle. E o que acontece quando a pessoa não tem a força? Ele se torna uma pessoa ignorante, chucro, né? Uma pessoa que infelizmente é desequilibrada. Nós aprendemos do autocontrole, domínio próprio, do equilíbrio, o espírito de fortaleza. Nós aprendemos sobre nós trabalhamos no decorrer do ano os 7 espíritos: espírito de sabedoria, de conhecimento, do temor do Senhor. Então, o espírito, por exemplo, do temor do Senhor, o que faz com que nós deixamos de ter determinadas atitudes? O temor do Senhor dentro de nós. Espera aí, isso vai desagradar a Deus? Então não vou fazer. Essa atitude vai entristecer a Deus, vai fazer com que Deus se entristeça comigo, o Espírito Santo se entristeça comigo? Então não vou praticá-la. Amém? Está entendendo ou não? Eu, Maurílio, outro dia eu brinquei sobre isso, né? De vez em quando a gente quer matar uns 10, entendeu? De vez em quando o seu temperamento quer, você fala, peraí, não, eu não ajo pelo espírito da carne, mas sim pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo. São atitudes, são pensar em coisas do alto e não coisas terrenas. Como o mundo lida? De forma terrena. Como as pessoas no mundo agem? De forma terrena. Como as pessoas estão acostumadas a fazer as suas próprias justiças? O que as pessoas estão acostumadas? Revidar, atacar. O que nós aprendemos? Nós aprendemos em Deus. Nós aprendemos que não somos nós que fazemos as nossas próprias justiças. Quem vai nos justificar é Deus. Nós aprendemos não responder ao tolo. Eu não vou responder ao tolo por quê? Ixi, o silêncio me preocupou. Eu não vou responder ao tolo por quê? Sei lá, bispo, porque você vai se tornar um tolo igualzinho ele. Eu não vou responder ao tolo porque senão, aos olhos de Deus, eu serei tão tolo quanto ele. Então, nós aprendemos a agir, a olhar as coisas
como a Bíblia nos ensina, com a ótica, olhando para as coisas do alto, agindo de forma espiritual, sendo espiritual em todas as coisas, e isso não faz de nós pessoas fracas, aliás, pelo contrário, faz de nós pessoas muito fortes, entendeu? Falando, lembrando do manso, todo mundo gosta de mostrar que é bravo, bravo muitas vezes não quer dizer que seja forte, eu quero dizer que o bravo descontrolado ele é muito fraco, e muito fácil de pegar. O manso, que é fruto do Espírito, é força sob controle. Você é muito mais útil, equilibrado, você é muito mais útil manso, autocontrole, domínio próprio, com equilíbrio. Você é muito mais necessário assim. Chucro, o que você faz com um cavalo chucro? Não presta para nada, não serve para nada. Só dá trabalho, só vai ocupar o espaço. Amém? Quando o Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nessa nova vida também não tem uma regra para mim nem para você, viu? Não tem uma regra para mim nem para você, não uma promessa para mim nem para você, é tudo para todos nós da mesma forma. Engraçado que eu sempre digo assim, né? Olha para mim, por favor, olha para mim, você sabe o que é certo? Se eu errar, você sabe? Claro que eu sei, e ainda olha e fala assim, nossa, que absurdo, não, bacana que você sabe fazer esse julgamento, muito bom que você saiba, tudo que eu fizer está errado, porque você sabe que tudo que eu faço, aquilo que eu faço que está errado, é para você também, entendeu? Tudo aquilo que você olharia para mim e diria assim, ai, que absurdo, é para você também, entendeu? Amém? Então, todas as vezes, espera aí, se eu visse o bispo fazendo isso, como é que seria? Seria um escândalo. O escândalo para mim é para você também, entendeu? Sim ou não? Porque muitas vezes a pessoa olha e põe um peso grande aqui, não, deixa a forma a única coisa que vai nos diferenciar, é o tipo de correção que nós teremos em Deus. Eu terei a minha punição, se eu errar, a minha punição é maior do que a sua, porque o meu grau de conhecimento é maior do que o seu, mas do contrário, é tudo igual para todos, é só a correção, a recompensa ou a punição, que será diferente pelo grau de conhecimento, como a sua, se você errar, você não vai colher, o ímpio pode cometer o mesmo pecado que você, e você ser punido de outra forma, por quê? Porque você tem um conhecimento diferente, você já tem uma maturidade diferente, você já tem um esclarecimento diferente, você já tem um entendimento diferente, então, ele pode errar e pode passar de uma forma, até um certo ponto, você fez hoje, amanhã está chegando, nossa bispo, que notícia chata que o senhor me deu, não é nada, é melhor a gente saber para não fazer, né? Não é verdade? É muito melhor a gente saber para não fazer. Então, se eu cometer um erro, você pode cometer o mesmo erro que eu, a minha punição é maior do que a sua, a correção que eu vou sofrer é muito maior do que a sua, só, mas o erro todos nós escolhemos, eu com mais açoites, como a Bíblia discrimina assim, com mais açoites, o outro com menos açoites, amém? E nós somos todos iguais, se os meus filhos errar, meus filhos são como os teus, às vezes a pessoa, já viu, se você é cristão, o seu vizinho sabe que você é cristão, o filho do outro vizinho que não é cristão, é qualquer outra fé, se ele quebrar uma vidraça, tá tudo normal, mas se o seu filho que é cristão quebrar uma vidraça, fica desse tamanho, é verdade, não é? Onde já se viu, depois diz que é crente nada meu filho, crente o diabo também é,
Onde já se viu, olha aí, sai para é como todo mundo, todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros, nós não somos perfeitos, estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, mas somos passivos de erros, nós cometemos, nossos filhos estão num caminho de aprendizado também, e etc. Mas sempre quer colocar um peso maior sobre a vida do cristão. É verdade ou não é? E não é boa coisa para eles. Não é boa coisa porque quando nós cometemos um erro, nós imediatamente, se realmente tivermos ciência desse erro, nós já estamos colocando a boca no pó e dizendo ao Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, me perdoa. A última coisa que eu quero é que o Senhor se entristeça comigo, me perdoa pela ignorância, pela precipitação, e o nosso Senhor, que é misericordioso, amoroso, está pronto a nos perdoar. E aquele que está apontando o dedão, cuidado, que o peso é grande, a correção é grande. Uma coisa é Deus tratar, outra coisa é o outro. Amém, pessoal?